a palavra para o engenheiro Cláudio Macarossa, diretor da Microsoft do Brasil e professor da Fundação Dom Cabral, que vai proferir sua palestra com o tema Transformação Digital na Indústria e seus impactos na engenharia. Obrigado. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Bom? Primeiro, uma honra estar aqui, graças aí ao convite do engenheiro Aládio. E, sinceramente, me emociona, porque a última vez que eu estive aqui, estava falando com o engenheiro Enéas, foi na virada do milênio, né? Então faz quase um quarto de década que eu estive aqui. E, obviamente, que Sergipe mudou completamente, Aracaju mais ainda, né? Então, super feliz de estar aqui, de ter podido participar e trocar um pouco de experiência com vocês. Eu tenho de formação, também sou engenheiro químico, sempre fui ousado, né? Tanto é que eu nunca trabalhei com engenharia química pura, mas trabalhei para engenheiros químicos, né? E minha carreira todinha, agora dia 27, completo 45 anos, dentro da área de instrumentação, automação. E falei tão mal do pessoal de TI que rogaram uma praga, e há 2 anos e 9 meses eu trabalho na Microsoft justamente com TI. E por quê, né, que eu recebi esse convite para vir para a Microsoft? Simplesmente porque a TO, que é a tecnologia operacional, está se fundindo com a tecnologia de informação. Algumas empresas, como a própria Vale, ela oficializou há 4 anos atrás que não existe mais departamento de TI e departamento de automação. É uma coisa só, está sob uma única gestão. Inclusive, eu faço parte do board mundial da ISA, que é a International Society of Automation. E nós estamos reescrevendo a ISA S95, que todos vocês já passaram por ela sem perceber. Quem aqui tem um CRM na sua empresa, quem tem um ERP na sua empresa, sabe então que os sistemas digitais foram compostos de camadas, desde o chão de fábrica até o mais alto sistema de gestão, e essas camadas aí foram definidas pela S95. Então surgem 2 novos nomes nos nossos dicionários profissionais: sistema digital ou cyberfísico. Nós estamos hoje, a gente já não sabe mais o que é hardware e o que é software. Vocês, quando fizeram a declaração do imposto de renda de vocês esse ano, vocês tinham a opção de ela já ser pré-preenchida. Uma forma de evitar fraude, evitar esquecimentos e, obviamente, da gente pagar mais imposto. É claro, né? Não veio de graça. Vocês aqui não se preocupam mais quando vocês trocam de celular e perder algum contato. Alguém lembra de ter feito backup de contato de celular nos últimos 3 anos? Não. Por quê? Porque tudo isso está no novo conceito, que é um data center estupidamente grande em algum lugar que você nem imagina, e a gente chama isso de nuvem pública. Então, todos os seus backups hoje, se alguém ainda tem um hard disk externo, joga fora, porque isso aqui já é coisa totalmente, né, sem utilidade hoje em dia. Bom, e o que a gente vai falar aqui sobre as grandes transformações que aconteceram nos últimos 10 anos? Então, agora, pergunta de prova. Quem aqui sabe me definir o que é a indústria 4.0? Levanta a mão. Quem aqui sabe me dizer o que é a 4ª revolução industrial? Quem lembra da primeira? Não é da minha época, eu acho que eu sou mais velho aqui, né? Mas teve um senhor chamado James Watt, né, que inventou a máquina a vapor. E brincaram, né, que eu sou tanto tempo de instrumentação que eu ajudei a implantar o Pitot no 14 bis, nesse mesmo Pitot que você falou aí agora, né? Mas é brincadeira, isso é intriga da oposição. E o que acontece então na famosa transformação digital? Acontece que a Alemanha, depois de apanhar muito dos chineses, o governo alemão pegou 900 milhões de euros, que verba legal, hein? Contratou 12 empresas, falou: olha, inventa alguma coisa que a gente possa brecar os asiáticos. Esse pessoal está colocando o produto de bens de consumo numa velocidade tão grande e copiando o que já é bom e tornando ainda melhor e mais barato, que se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos perder essa corrida. E aí surgiu, então, em 2012, na Hannover Messe, que é a maior feira de automação e de tecnologia do mundo. Nessa época eu trabalhava numa empresa chamada Siemens, e o stand da Siemens, só o stand da Siemens na Hannover Messe tinha 11 mil metros quadrados. Você imagina, gente, 11 mil metros quadrados, tá? Só mostrando novas tecnologias.
No ano seguinte, no World Economic Forum, o Schwab então batizou a indústria 4.0 da quarta revolução industrial. Lamentavelmente, no Brasil, grande parte das empresas ainda estão nem na terceira em revolução industrial. Vários estudos foram feitos, inclusive pela Fundação Dom Cabral, onde eu tenho a honra de ser professor, e eu leciono duas matérias ali. Uma é tecnologias disruptivas para a geração de energia, que é para os MBAs de petróleo, e também internacionalização de empresas. Aí a gente descobre que a primeira empresa a exportar no Brasil, ela só fez quando ela tinha 46 anos de idade, de existência. Os colegas do Sebrae aí sabem do que eu estou falando, né? E hoje, graças à tecnologia digital, nós estamos perdendo positivamente, né, felizmente, vários profissionais brilhantes que da sua casa se tornaram multinacionais, estão ganhando em libra esterlina, estão ganhando em euro, estão ganhando em dólar, sem precisar se locomover, fazendo desenvolvimento. E aqui no Nordeste nós temos várias cidades que são polos de grandes cérebros. E a engenheira, quando falou rede neural, eu me arrepiei, né? Porque transformada rápida de Fourier eu também sofri bastante. E o meu professor, na época, no mestrado na Poli, era o professor Darcy Odloak, um ex-Petrobras, está vivo ainda. E lá na Poli você tem 3 quadros verdes. Começa aqui, ele começava a desenvolver Fourier ali, passava aqui, passava e terminava lá. Eu não entendia nada. Aí, mas, né, depois a gente tem que aprender a passar, pelo menos na prova. Então, a transformação digital, ela ganhou uma exponencialidade. Qual é a diferença entre linear e exponencial? Vou dar um exemplo aqui. Você imagina, né? Minha esposa, ela é bem baixinha, ela fica brava quando a gente anda junto, né? Porque meu passo tem mais ou menos 90 centímetros, ok? Então, se eu der 100 passos, eu andei 90 metros. Porém, se eu der esses passos de forma exponencial, primeiro 1, 2, 4, 16, no passo número 90 eu teria dado volta à Terra. Então, olha, gente, o que é transformação exponencial? A tecnologia está avançando tão rápido que a legislação e a educação estão ficando para trás. Então, me assustei aqui a hora que eu falei, quem aqui podia me definir o que era a indústria 4.0? E só o Aládio começou a dançar ali e levantar a mão, né? Porque ela já tem 10 anos. E isso aconteceu comigo, gente. Tá? Eu sempre fui um líder propagador de novas tecnologias. Então, eu comecei lá na Fafem, né, vendendo instrumento pneumático da Foxboro, na década de 80, 70. Depois passamos para o analógico eletrônico, depois o eletrônico arquitetura dividida, depois o digital, sistemas digitais de controle, os PLC, sistemas SCADA, etc. As redes de chão de fábrica, os sensores viraram wireless, ou seja, não tem mais rede, tá? Ganharam o IP e uma antena, ok? E hoje está tudo em nuvem, eu não preciso mais nem rádio. Na última Hannover Messe de maio desse ano, foi lançado o primeiro PLC em nuvem, tá? Isso daí é lógica em nuvem. A lógica que não é crítica pode ser colocada na nuvem. Pronto, não precisa mais rádio. E quando surgiu a indústria 4.0, algumas revistas me ligaram. Ah, dá para você falar sobre a indústria 4.0? E eu fiquei muito chateado. Eu não sabia o que era a indústria 4.0. Só que, lamentavelmente, isso aconteceu 10 anos atrás. E agora, recente, 2 pesquisas, uma realizada pela Bespetro, pela Abimac, perdão, e outra pela Fundação Dom Cabral, fizeram um raio-x das empresas que realmente aplicaram Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, Visualização, análise de imagem, tudo isso. E, gente, não precisa de pós-doc para fazer nada disso, tá? A formação básica de um engenheiro, com um pouco de esforço, em 6 meses ele vira hoje um grande produtor de aplicativos, de apps, etc., nessa forma digital. Por quê? Porque nós temos uma nova ciência chamada no-code, low-code, onde eu, que sou engenheiro químico, 65 aninhos, né, bem cuidado, olha o que o vinho não faz com a pessoa, né? Então, eu consigo entrar na área de tecnologia e não passar vergonha. Só um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, eu resumi aqui o que aconteceram nas 3 revoluções industriais, com a 4ª revolução industrial. E aí, enquanto os alemães estavam cantando vitória, o chinês lançou Made in China 2025 e o Japão lançou Society 5.0. Nesse momento, existem programas em Brasília que foram colocados por um grupo de colegas aí lá do Rio de Janeiro, falando já do Brasil Society 5.0. Não adianta a gente ter toda essa tecnologia se ela não permeia na sociedade. Quem aqui tem mais de um smartphone, levanta a mão. Por que se um só já basta, né? Não, uma só já é pouco, né? Então nós aprendemos fazendo, a gente adotou essa tecnologia de uma forma muito simples, muito fácil, né?
Então, o que aconteceu se vocês olharem Made in China 2025, arrepia. Porque não é tecnologia para fabricar mais Made in China e exportar para o mundo, e sim desenvolver altíssima tecnologia para uso interno. Então, olha só, para quem copiava e revendia, começa hoje a desenvolver altíssima tecnologia com materiais ultra especiais. Grafeno não era conhecido 10 anos atrás, né? Nióbio, descobrimos, nós temos 96% das reservas. Então imagina quanta coisa nova veio por aí, né? E o Made in China, ele realmente assusta porque o nível de agregação de valor, tá, nas invenções também é uma coisa assustadora. Então, esse pessoal realmente pretende dominar o mundo, assim como fizeram, né, há muitos séculos atrás com a Rota da Seda. A Rota da Seda, inclusive, trouxe a peste negra, né? A nossa nova Rota da Seda trouxe o Covid. Mas também nunca se resolveu um problema de um vírus em um espaço tão curto de tempo, né? Vacinas e etc. Então, o que aconteceu durante a Covid, durante o lockdown? Só, por exemplo, eu sou ligado à Universidade Federal Fluminense. 10 mil alunos da UF não puderam assistir a aula porque eles não tinham acesso a pagar a internet para poder acessar as aulas remotas. Senai de São Paulo. A gente acha, né, que porque estamos em Sergipe, nós estamos longe dos grandes centros, das grandes decisões. São Paulo. Senai de São Paulo, 11 mil alunos ficaram sem assistir às aulas porque não tinham como pagar a internet. Então, nós fizemos um movimento para incluir na cesta básica a internet. A internet tem que ser gratuita. Aí entra a Society 5.0. Tá? Que mais? Por favor, clica no filme aí pra gente, por gentileza. Presta bem atenção nisso, hein? Quarta Revolução Industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem, uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muito
dos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado TriCoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de $18.000 para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. E aí, assusta, né? Não assusta? Então, eu não muito, porque eu passei por esse desafio várias vezes na minha vida. Sendo engenheiro químico, como eu falei, comecei com instrumentação pneumática e acabei no wireless, né? Qual é a diferença? É não ter medo. E você sabe, né, como é que se formam os melhores heróis, né? Covarde que não conseguiu fugir. Então, às vezes, numa dessas, a gente é obrigado a encarar e vamos para frente, gente, né? O importante é, pelo menos, fazer alguma coisa. E não deixar de fazer. E agora a gente discute muito qual é o papel da academia. Qual é o papel da academia? Então, vocês perceberam o coral cantando aqui, que ninguém quis aparecer mais do que ninguém? O que nós vimos aqui foi uma colaboração. Eu cantei em coral, estava contando ali, minha vida inteira, né? Eu fui criado em igreja evangélica, então vocês imaginam. Por isso que eu visto um terno muito bem. Eu fazia 2 anos que eu não dava uma na gravata, caiu como uma luva, tá vendo? Então, domingo, o que eu pegava? A Bíblia embaixo do braço, o inário, e ia para a igreja cantar. Beleza. E sempre tinha alguém querendo se aparecer, né? O que acontecia com o cara que queria se aparecer, queria cantar mais alto que os outros? Ele normalmente era o quê? Separado do grupo, né? E esse é o que a gente chama de instinto de colaboração. Então, eu não preciso ter o melhor, ser o melhor tenor, basta ser só um tenor, né? E fazer parte do grupo. A colaboração é a coisa que mais chama-se atenção hoje em dia, em termos do que a gente chama de soft skill. Hard skill é aquele trabalho que você fez, né, de aprender as técnicas, né, certificação, exame, diploma, e isso é realmente a cadeira da universidade faz o seu papel. Mas soft skill, eu mesmo, por exemplo, tive certos problemas de inteligência emocional, porque a minha família, né, imagina, russo de um lado e italiano do outro. Qualquer paviozinho desse era explosão. Então eu fui criado num ambiente de muita discussão. E quando a argumentação acabava, a voz aumentava. E, obviamente, você leva isso para onde? Para o ambiente de trabalho. Na primeira que eu fiz, já era diretor, me chamaram no canto e falaram, se continuar assim, você vai para a rua. Então, o soft skill hoje em dia, começando pela inteligência emocional, espírito de colaboração, ética, eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles aqui, tá? E sobre o futuro da engenharia em si, né? Como é que a gente vai preparar os engenheiros do século 21, né? Já estamos quase um quarto desse século, para competir com os chineses, com os alemães, com os noruegueses, com os coreanos. Só para vocês saberem, a Coreia tem 6 centros de excelência. A Coreia tem 6 centros de excelência em produtividade. O Brasil não tem nenhum. Nós estamos tentando agora levar esse projeto para Brasília, e é uma decorrência da minha última dissertação, que é como a produtividade foi afetada com as ferramentas da indústria 4.0. Por que a gente não consegue ser competitivo contra os chineses? Mesmo em equipamentos mecânicos como válvula, né? Nós estávamos lembrando aqui que a refinaria Abreu Lima teve 26 mil válvulas chinesas, todas elas vazaram, né? Tiveram que voltar para a sua fábrica. Como é que a gente consegue resolver isso, né? Então, o que aconteceu, a CNI montou um grupo de empresários, é uma reunião que acontece com uma certa cadência, onde líderes das maiores empresas se reúnem e se reuniram para discutir o que a gente vai fazer com a nossa engenharia, como é que a gente consegue modificar
a gente manter a competitividade, né? Inclusive, eu passei para o professor, para o engenheiro Aladio, o último relatório, tá? Onde tem ali relatos de escolas que já estão aplicando a nova metodologia. Tá? E uma das coisas que mais chama atenção é que, realmente, colaboração é a palavra da vez. Então, eu não preciso ser o melhor aluno da sala, eu preciso ser um dos mais colaborativos. E outra, não faço mais projeto sozinho. O TCC, inclusive, vai ser coletivo. Não vai fazer mais sentido o cara ter um TCC dele só. Sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Assim como o fio é a máquina que faz, o engenheiro mecânico foi todo orgulhoso e tal, mas se não fosse nós fazer o encapamento do fio, dava curto-circuito, entendeu? Então, os engenheiros químicos são melhores que os americanos. Aí, beleza, né? Começou a briga. Tá? Ou seja, não adianta eu ter só uma especialidade, eu preciso do conjunto para ter um produto acabado. Né? Então, nesse relatório, depois vocês podem, inclusive, escanear o QR Code e baixar, ele é gratuito, tá? Vocês vão ver que tem algumas escolas, por exemplo, IBMEC, INSPER, já o sistema é semipresencial. Vocês imaginam, né? Eu fui professor de laboratório de mecânica dos fluidos por 14 anos. Eu era o professor mais odiado da faculdade, né? Porque é uma matéria que quase ninguém passava. Eu consegui transformar aquilo de forma lúdica. O laboratório era, assim, sofrível, né? Porque era de sábado, a aula era de sábado às 7 horas da manhã. Então, você imagina um monte de jovens de 19, 20 anos, sábado de manhã, um sol desgraçado lá fora, sabe? Louco para jogar um truco, tomar uma cerveja, não tem que assistir. Eu falando de Bernoulli, olha que coisa linda, né? Equação de energia, meu Deus do céu. Então, só tem uma forma da gente atrair o engenheiro, se ele vê alguma coisa que ele possa monetizar o seu conhecimento no curto prazo. Então, nada de pós-doc mais. Tá? Nós temos que transformar esse pessoal saindo monetizando e ganhando dinheiro imediato. E hoje já existem cursos curtos que em 6 meses você já está produzindo. Eu vou mostrar aqui algumas iniciativas nossas aqui. Tá? Então, eles criaram um movimento empresarial pela inovação. Lembra das 3 hélices da inovação. Essas 3 hélices só tem que andar juntas, elas não conseguem se movimentar sozinhas. Uma, governo. Segunda, academia. E terceiro, vamos lá, está ali, ó, a cola está ali, né? Então, empresa, se não são as empresas, nada disso precisa. O governo não precisa existir porque não vai legislar, porque não vai ter nem de quem cobrar imposto, certo? A academia, ficar formando só doutores para pesquisa também não ajuda muito. Então, as empresas, e pior, né? Pior não, melhor. Aqueles 6 centros de excelência que eu falei para vocês da Coreia, também tem em Singapura, também são 6, 90% são pequenas e médias empresas. Sabe por quê? Porque eu que trabalhei na GE, trabalhei na Siemens, trabalho na Microsoft, esse pessoal tem os seus centros de pesquisa espalhados pelo mundo, e aquele que não performa é fechado, pura e simplesmente, chama-se arbitragem. Então, um concorre com o outro. Então, em vez de eu concorrer com o meu concorrente, com a Amazon, com a Google, eu fico concorrente com a subsidiária. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião, eu tomei um puxão de orelha. Por quê? Porque o México está melhor do que a gente. E a pessoa que estava falando isso olhou para o meu olho e falou: vem cá, cara, que história é essa? Você com 2 contas, Petrobras e Vale, vai perder para o México, né? Então, você percebeu, né, que a concorrência é interna. É muito mais fácil concorrer externamente, né, do que internamente. Então, essas três pás dessa hélice, né, a triplo hélice, como é chamada, a triplo hélice da inovação, que o Sebrae ajuda bastante, principalmente com os programas com a própria Petrobras, né? Se não me engano, são 2,40 milhões de reais cada um. Então, vocês imaginam, né? Num deles, só 3 empresas se qualificaram. Chamaram o Brasil inteiro. Tá? Só 3 empresas se qualificaram. Empresas. Tá? Então, gente, o empresário é o que dá emprego, o empresário é o que paga imposto e que segura a máquina rodando, né? E a tendência hoje é cada vez mais, né? Está difícil atrair, por exemplo, um engenheiro para trabalhar numa indústria de óleo e gás. Tá? Porque, principalmente, porque é pejorativa, ela é agressiva, né? Ela gera e etc. A maioria quer montar a sua empresa e ter seu unicórnio, né, em um ano. O que é um unicórnio? Uma empresa que vale menos de um ano $1 bilhão. Né? E eu já participei de mentoria de algumas dessas empresas, chegaram perto disso. Tá? E essa tem sido uma tendência. O que essa MEI faz? Tá? Primeiro, pegar os núcleos da tecnologia, que principalmente era o desafio da indústria 4.0, elas estão resumidas nesse slide, e começaram a trabalhar para que desenvolvessem pessoas que soubessem fazer isso daqui. Então, por exemplo, o engenheiro mecânico ali que deu aquela esnobada, né? Hoje, a Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo,
ela tem uma central de usinagem de impressora 3D, que ela chama Spare on the Web. Ela consegue imprimir eixo de turbina, tá? Lá, então ela não tem mais peça mecânica no estoque dela. Vou mostrar uma foto ali, daqui a pouco vocês vão entender do que se trata, né? Então, gente, não adianta ter essa tecnologia se não tem quem use, quem sabe usar. E é isso que a gente precisa estamos aqui desafiando vocês, né? Então, inteligência artificial, machine learning, análise de vídeos. Nós vamos ter alguns exemplos aqui que qualquer um dessa sala, se pegar o aplicativo e assistir 2 tutoriais no YouTube, sai fazendo. Só tem que ir até lá, né? Então, tem uma piadinha, né, do Patrício, né, que queria ganhar na loteria, mas não conseguia, né? Então ele foi lá para Israel, chegou na frente do Muro das Lamentações, bateu na cabeça lá e falou: Deus, ajuda Jacó a ganhar na loteria, Deus, ajuda Jacó a ganhar na loteria. E o céu se abre e falou: Jacó, pelo menos compra o bilhete, caraca, né? Então não adianta a gente só reclamar, né? A gente tem que sair atrás do desafio, tá? E aí surgiu então o programa Indústria 2027. Gente, 2022 já está indo embora, né? Eu já estou no meu ano fiscal 23, que o meu ano fiscal começa em 1º de julho, tá? E nós temos aí pelo menos 8 focos, tá? Que se espera das escolas de engenharia e de tecnologia nos prepararem, tá? E elas são resumidas nesse slide. E, obviamente, gestão é um dos temas super importantes aqui também. E se a gente for olhar nos programas do Centro de Pesquisa que eu falei de produtividade, ali não se ensina a fazer setup de máquina CNC, não. Isso se aprende no Senai. Tá? Ali você aprende realmente a gerir o seu negócio. Tá? E eu faço mentoria para vários colegas, inclusive filhos de amigos, que foram prestar vestibular agora. Então fala com o tio Maca, né? Então o tio Pedrinho foi o último. Né? O Pedrinho chegou para mim: ô tio Maca, tudo bem? O que eu faço, hein? Estudo o quê? Eu falei: vou dar uma cola para você. Tá vendo esse slide? Esse slide resume, pelo trabalho feito pela MEI, de todos os segmentos da engenharia e quais aqueles que sofrerão maior ou menor impacto. Então, aquilo que tiver setinha vermelha, quadradinho vermelho e seta, serão os que sofrerão maior disrupção no seu business. Tá? Então, se alguém aqui está indeciso ainda que carreira seguir, pega depois dessa apresentação, lá ele tem a cópia dela, tá? E escolhe, olha, os engenheiros químicos ali, estão com 4 disrupções, nós estamos bem pra caramba, né? Novos materiais, novos compósitos, etc. Então, esse slide, ele pode ajudar muita gente que está indecisa ainda, como escolher a sua profissão. Agora, tem profissão que, lamentavelmente, né, vai ser muito reduzida nos próximos anos. Uma delas que foi falada aqui, que eu, quando converso com o advogado, ele não concorda, é justamente o direito, né? Porque hoje, até sentença sendo escrita por robô. E agora se discute o uso da inteligência artificial nos julgamentos, que hoje é muito fácil eu pegar todas as sentenças de um juiz e eu sei exatamente como preparar a defesa, porque eu sei que ele vai julgar positivo ou negativo aquele crime. Tá? Isso é um perigo. Então nós estamos discutindo a ética do uso da inteligência artificial no momento. Aonde eu devo, aonde eu não devo avançar com ela. Tá? E aqui, a minha chefe aqui fez algum desses comentários, a Tânia, dizendo o seguinte: existe uma grande defasagem entre o que o mercado demanda, por incrível que pareça, falar de perda de emprego, 800 mil empregos vão embora, etc. Se vocês olharem as informações que estão no mercado, mostram uma defasagem de pelo menos 17 mil postos de trabalho na área de tecnologia por ano. Ou seja, se demanda muito mais. Esse mês, nós contratamos 17 pessoas novas na Microsoft. Esse ano foram quase 600. Quando eu entrei eram 500, agora nós estamos com quase 2.000. Tá? E ainda falta gente. Tanto é que, ó, o velhinho aqui, né? Estou tendo uma oportunidade, eu falo que eu estou fazendo hora extra de vida e de trabalho, né? Que já estou aposentado há bastante tempo. Sou sócio da Mútua lá em São Paulo, ó, religiosamente, tá? Conto com a Mútua. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Por quê? Tá? Porque realmente faltou um jovem que tivesse uma metade da minha experiência para colocar no lugar. Que normalmente um cara da minha idade é chato pra cacete, né? Ele acha que sabe tudo, aquelas coisas todas, né? E o meu time eu cuido das duas contas, Vale e Petrobras. Eu falo que meu time é o time do escracho, porque a gente não segue regras dentro de uma empresa que só escreve regras, né? Então a gente conseguiu crescer
o consumo de nuvem da Petrobras, 190% ano sobre ano. Esse ano já estamos em 110% de crescimento. E na Vale perto de 36%. Com o afastamento do Covid, em um fim de semana, a Petrobras colocou 20 mil funcionários para trabalhar remoto sem perder produtividade. E agora, 2 meses atrás, nós colocamos a maior licença do SAP do mundo, que é a licença da Petrobras, na nuvem, tá? E eles não perceberam que durante o fim de semana teve o Go Live. Então, quem entrou no SAP na sexta-feira e entrou na segunda-feira não sabia que ele tinha mudado de um data center físico para a nuvem pública. Tá bom? E o que mais que tem por aí? Tá? Então, aqui a minha chefe dizendo, né, que nós precisamos aí acelerar muito esse conhecimento, essa formação. E por quê? Porque a terceira revolução industrial demorou 30 anos para vingar. E hoje nós estamos completando 10 da indústria 4.0, tá? E ainda pelo menos 2/3 da indústria brasileira ainda não conseguiu aplicá-la 100%, independente de formação, inclusive de linhas de fomento do próprio governo. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a partir do ano que vem, para que a gente tenha políticas públicas de Estado, não políticas públicas de governo. Porque o governo muda e a cabeça muda também. Tá? E aqui algumas dicas, né, de iniciativas privadas. Esse aqui é um trabalho feito há 2 anos atrás com a Microsoft e o governo, para formar pelo menos 350 mil novos trabalhadores que não têm instrução mínima. Ok? E nós já estamos chegando perto de 2,5 milhões de pessoas treinadas nesses 2 anos. Ok? São pessoas que já, hoje mesmo no nosso encontro remoto, óbvio, né? Eu estou aqui, nós vimos um garoto de 16 anos que ouviu falar de tecnologia, se interessou, fez os treinamentos, fez a certificação e hoje está trabalhando e ganhando seu dinheiro. Tem outras iniciativas como o Projeto Galileu, de Teresópolis, tá? Que eles pegam pessoal da periferia mesmo, pessoal que tenha uma família super humilde. E por que uma família super humilde? Porque esse pessoal, quando abraça uma oportunidade, não salta nunca, eles agarram com os dentes. E em 6 meses, as crianças, os molequinhos ali, já estão sendo a maior renda da casa. Tá? Então, olha que interessante, produzindo coisas dentro da sua própria casa. Tá? E olha que interessante, Brasil, né, em relação ao resto do mundo, como é que a gente está em formação de tecnologia. Okay? E criou-se também, com a liderança da Embraer, nesse grupo de empresários, tá, as novas diretrizes para os cursos de engenharia. Tá? São as chamadas DCNs, né? Diretrizes Curriculares Nacionais, onde todas as universidades, todas as faculdades receberam. Então, cobre do professor, cadê o professor que estava aqui? Né? Que eles têm data para começar a implantar essas DCNs. Tá? E é dezembro do ano que vem. Então, se vocês olharem aqui, está aqui dizendo 15 de 12 de... Não, de 26 de 4 de 2023. Tá? Então, essas dicas que foram dadas de mudança de currículo, de mudança de forma de aula, aulas mais colaborativas do que pura e simplesmente expositivas, tá? Foram contempladas nessas diretrizes. Ok? E o que mais... Olha, são 3 pontos que eu ressaltei aqui que chamam bastante atenção nas aulas agora, na formação desses engenheiros daqui para frente. Primeiro, experimentação, cooperação e orientada à prática. Então, os laboratórios têm que ser mais abertos, né, as teorias cada vez menores, né, e mão na massa. Então, imagina, né, quando se faz a primeira experiência, né, de química, que o pessoal vê alguma transformação, alguma reação ali na sua frente, pode ser até brincar com um sorrisal, tá? Pode ser uma coisa muito simples, né? Mas a partir do momento que você vive a experiência, pronto, está lá para dentro da cabeça para o resto da vida. Porque 98% do que se retém fazendo ou fazendo e ensinando. Então, quando eu chego na aula, né, no sábado, lá com meus alunos da fundação, eles ainda falam, eles me sacaneiam. Olha só, o senhor é professor que também trabalha? Como se ser professor não é um grande trabalho. E aí eu falei, não, sábado eu faço análise, eu faço terapia. E com os melhores terapeutas, né, que são... De uma vez eles pagam para me ouvir, olha que coisa legal, né? Normalmente o velho fala pra caramba, contador de história, eu adoro contar história, então vamos lá. Então, e o que mais, né? Então, essas novas diretrizes, elas trazem um novo olhar para o ser humaninho que está ali chamado aluno. O ser humaninho não tem mais tempo, né? Hoje você consegue
Se você quiser dominar um tema qualquer, tem que seja inédito. Tá? Por exemplo, programação em Python. Alguém conhece Python aqui? Pronto, olha aí, muito mais se eu falasse Java, né? Alguém conhece Java aqui? Aí, pronto, né? Agora, alguém conhece Fortran 77? Nós aqui, né? Olha aqui, eita, nós! Alguém usa Fortran, gente? Sai fora, né? Não serve nem putz grila, né? Então, imagina, agora, como é que eu posso me formar em Python? Basic, COBOL, ALGOL, eu fiz tudo isso aí. E olha, eu tenho Soroban ainda em casa, então não posso falar nada, né? Alguém sabe o que é Soroban, não? Abaco japonês, né? Então, olha, as válvulas que eu dimensionava lá para a tua planta, eu tenho a régua de cálculo até hoje, tá? Tá lá, desde 1976. Então, olha só que interessante, gente. Eu entro no YouTube, eu tenho tutorial gratuito. Eu entro na Microsoft e consigo nuvem de graça por um ano e $750 para publicar o que eu quiser lá. E se teu API for realmente valioso, ele entra no marketplace e qualquer um pode comprar, baixar e você recebe em criptomoedas se você quiser. Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo tempo? Não, né? Vamos correr atrás. Então, esse aqui é o profissional do futuro. É o cara que vai consertar os cavalos de pau aí que eram da Petrobras, hoje são de outras empresas, né? Primeiro, ele tem uma força sobre-humana porque ele está montado dentro de um exoesqueleto. Outra, ele não precisa saber absolutamente nada, desde que tenha alguém que saiba mais do que ele sobre um assunto específico e remotamente vai lá e faz esse remote assist. Então, olha aqui está um desafio para vocês que estão longe dos grandes centros e etc, etc, etc. Eu tive uma palestra similar a essa, com um grupo de empresários de Salvador, que atende Petrobras, principalmente nos 3 grandes polos desse. Então, é muito fácil. Hoje, com celular, tá? Você fazer o que a gente chama de assistência remota. Custa R$50 por mês, por ano a licença, hein? Tá? Onde eu chego, eu estou com um problema. Eu aponto o meu celular, ligo para o especialista rabisca na tela do celular dele, fala, ó, abre essa válvula, fecha essa válvula. Vamos fazer sintonia de um PID? Né? Pô, só tinha aqueles guruzão, né, que chegava na sala de controle, assim, todo cheio de pompa, né? Tem uns 2 ou 3 aí, né, que você me apresentou. Hoje não precisa, o que eu faço? Né? Eu simplesmente pego alguém que conhece, ele vai, faz o ajuste do P, do I, do D, pronto, joga para manual, para automático e está perfeito o negócio. Tanto é que derrubou um presidente da Petrobras essa brincadeira. Né? Vocês lembram do que aconteceu? Não, vocês não prestaram atenção, né? Ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, eu estou há 1 ano afastado aqui do meu sítio em Petrópolis. Aí o número 1 falou, mas pera um pouquinho, o que você está fazendo lá em Petrópolis? Você não devia estar dentro da refinaria, visitando a plataforma, ou então pelo menos lá no Edize, né? Ele se entregou ali. Por quê? Óculos de realidade mista, realidade aumentada, permitindo que uma pessoa que não conheça nada consiga montar uma peça numa máquina através da interação. Na 4ª vez que ela fizer isso, ela não precisa mais de auxílio, não precisa mais de ajuda. Tá? Isso é aumento de produtividade. Então, olha que legal. Esse cara trabalha com óculos, que é um holograma. Não é um óculos de imersão só. Né? Ele trabalha com hologramas. Ele puxa o holograma aqui, ele trabalha nele. Vocês vão ver já o exemplo. E com isso, gente, nós, cabelinhos brancos, voltamos à ativa como consultores, né? Que a gente não gosta de sair do ar-condicionado, a gente está ficando meio chato, né? Então eu não preciso mais viajar para um lugar onde eu tenha algum risco de contaminante, de gás. Lembra a piada que cheira amônia, né? Vocês lembram dessas piadas, né? Então eu não preciso mais lá cheirar amônia, certo? Então eu consigo fazer isso remotamente, criar centros de excelência de notáveis para ajudar os novos que estão entrando. Então eu não preciso mais ter o engenheiro de instrumentação, o engenheiro elétrico, o engenheiro tal. Eu posso criar um grupo colaborativo. Aproveita aí a associação, cria esse grupo dentro dessa associação fazendo assistência remota. Tá? Obviamente que quem tem mais experiência, na certeza consegue ser mais rápido na hora de dar as dicas, porque olha, eu já fiz assim, deu errado, eu fiz daquele jeito, deu errado, vamos ser mais assertivos. Tá? Bom, aqui um exemplo de um aplicativo que hoje você compra ele de graça quase, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é só câmera de segurança. Essas câmeras de segurança que você vê aí disfarçar, ali tem uma, ó. Ali tem outra, tá? Só que dentro do ambiente de trabalho, se o cara esqueceu o EPI, se ele esqueceu o EPI, ele não pode estar naquele ambiente. E se vocês perceberam, né, quando nós fizemos esse teste, é uma oficina da Petrobras. Qual é o erro? Qual é o erro ali? Qual é o erro? O cara entra na oficina, para depois ele passa por carga suspensa e tal, para depois ir lá pegar o capacete dele, né? Nós descobrimos que o layout da oficina estava errado. O experimento era outro, tá?
E hoje isso é mandatório em todas as plataformas de perfuração da Petrobras Offshore. Ninguém é contratado pela Petrobras se não tiver esse Video Analytics, tá? Então, pela própria imagem, e é um aplicativo que, se você entrar no Azure aí da Microsoft, isso aí é um pacote pronto. Então, nós desenvolvemos, quando a gente foi para o mercado, descobrimos que tinha 4 startups, que eram 2 pessoas só, e levaram as concorrências. Por quê? Porque o custo deles, o overhead, etc., é muito menor. Para treinar esse modelo aqui, hoje, em uma semana você faz. Tá? Então, quem quiser começar a brincar, por favor, entre lá, abra a sua conta, tá? E comece a desenvolver esse tipo de aplicativo. Ok? Aqui, ó, professor, tá vendo aquela mãozinha esquerda ali? Ali em cima, ó. Aquela palheta daquela turbina que levanta um Airbus foi impressa, não foi usinada, nem fundida, nem forjada. Como ela foi impressa a nível de granulometria, dá para entender, ela conseguiu um perfil aerodinâmico que você não conseguia reproduzir de outra forma. Com isso, a eficiência dessa turbina cresceu 5 pontos. Tá? E essa peça, então, ela hoje é um arquivo. Então, quem tem essa turbina e precisa trocar essa peça, simplesmente compra o arquivo Spare on the Web. Tá? Spare part, você compra a licença de arquivo, imprime, coloca lá e acabou. Tá bom? Então, e agora essas turbinas, essas palhetas não são feitas uma a uma. Já existem impressoras que produzem 100, 200 ao mesmo tempo. Tá? Então, mais um detalhe. Aí a inteligência artificial da professora ali. Oi? Então chama o pessoal da Siemens, tá? Porque agora eu ainda, antes de sair de lá, consegui trazer essa impressora para fazer a manutenção das Trent no Brasil. E a câmara de combustão dessas turbinas, cada 11 mil horas elas são obrigadas a ser retificadas. Demorava 40 dias para fazer isso. Hoje o que é feito é usinado 5 milímetros, feito o depósito de material em cima e devolve a turbina, tá? No mesmo dia. Tá? Então, olha que interessante aqui. Está vendo aqueles gráficos ali escuros na parte de cima e verdinho na parte de baixo? Se a qualidade do combustível muda, tá? As emissões de NOx, SOx e CO2 mudam. Isso era feito ajuste manual. Era um mecânico que ia lá, cabelinho branco, tá? Fazer o ajuste do que a gente chama de WLE, Wet Low Emission. Tá? Imagina pegar um helicóptero, 300 km, subir 4 turbinas na plataforma. Não, é um inferno, né? Hoje você faz por machine learning esse ajuste, tá? E ele é automático e as emissões vão lá para baixo. Então vamos falar de sustentabilidade agora? Para que tudo isso, toda essa tecnologia, se a gente não usar em favor do planeta? Então esse tem sido o gancho de vários técnicos, de vários cientistas, de vários engenheiros, para conseguir a aprovação dos seus projetos de forma mais rápida. Porque se eu falo assim, ó, eu quero fazer automação, aí o que você ouvia? Automação é custo, não tem budget. Aí quando terminava o ano, você tem que reduzir seu custo de manutenção em 15% o ano que vem. Aí você fala, como? Como é que eu faço? Né? Existe aquela máxima, né, que 9 mulheres juntas não conseguem fazer uma criança num mês, óbvio, né? Tem um caminho crítico, então como é que a gente faz? Tá? Então, olha que interessante, essas mudanças começaram a ser muito mais fáceis e, ano que vem, o que nós teremos? Mercado de carbono regulado no Brasil. A árvore, pela primeira vez, vai valer mais em pé do que deitada. Tá? Então, qualquer tecnologia que diminui qualquer tipo de emissão, pegada de carbono inclusive, vai ser monetizável, significa que vai entrar no balanço da empresa. Então, quem tem precisa comprar, quem tem pode vender. Tá? Então, nós temos agora que trabalhar, inclusive tem um Cloud for Sustainability, depois vocês procurem, que a gente já automaticamente publica e gerencia escopo 1 e escopo 2. Nós estamos entrando agora no escopo 3. Esse é mais triste, mas em breve teremos solução. Olha, dá uma olhada nesse filme. Eu vou fazer a dublagem, tá? Num centro de usinagem CNC, de repente deu pau numa máquina. Chama a moça técnica responsável pela manutenção. O que ela faz? Ela vai lá, corre as rotinas e realmente deu problema. Aí ela vai ver que não tem nenhum disjuntor desarmado, tá vendo? Não conseguiu resolver. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o celular e vai ligar para o dono da máquina. Apontou o celular. A especialista, dona da máquina que está remota na China, não sei aonde, manda ela repetir a sequência. Não resolveu.
Manda aí atrás do painel e agora vai precisar das mãos livres. Ela vai colocar esse óculos de realidade aumentada. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Fica ali perto da Paulista, em São Paulo. Eles estão fazendo cirurgia de coração peito aberto, utilizando isso. O especialista abre o coração aqui e médicos do mundo inteiro seguindo a mesma situação num outro paciente que está lá. Tá? Ele consegue assistir até 30 cirurgias ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Eu não queria ser o paciente. Mas, né, em último caso, fazer o quê, né? Então, a Petrobras, Vale, todas essas, Braskem, todo mundo, as grandes empresas já estão usando essa tecnologia para fazer assistência remota. Durante o Covid, nós fizemos inspeção em turbina e compressores utilizando essa tecnologia. Existem alternativas, tá? O HoloLens, que é esse óculos que aparece aí, ele realmente é um equipamento caro, mas você tem o Real Glass, tem outros menores, né, que são de custo mais acessível. Pois não. Vamos falar disso já. Aguenta a mão, mais uns 2 slides aí, eu chego lá. Né? Ele está falando por que o sensor não fica tão inteligente que ele já prevê a coisa. Eu estava contando, chama-se manutenção prescritiva. Então, por exemplo, o meu médico ele me adora quando eu vou fazer check-up, né? Porque o meu colesterol só aumenta e eu não faço ginástica. Né? E aí ele fala, pô, cara, desse jeito você vai deixar tua mulher viúva e em breve ele vai acertar a data, isso vai ser triste. Né? E os equipamentos hoje, principalmente equipamento rotativo, isso já tem há muito tempo. Né? Os Bentley Nevada, System One, tem outros concorrentes aí. Só que hoje eu consigo juntar, como eu posso processar muito dado num data lake de custo baixo, tá? E antigamente dados que eram importantes iam para o Historian, famoso OSI, Infoplus, etc. Mas ele custava por tag, então você escolhia muito bem que dado você ia colocar ali. Transmissor de pressão, vazão, nível, etc., já tem seu diagnóstico lá dentro, só que você não usava ele para nada, entre aspas. Só quando dava realmente um alarme, você ia lá, conectava o handheld dele. Hoje o custo é baixo, então compensa você pegar essas informações e jogar para cima. A Modec, que é um grande fabricante japonês, né, de plataformas de petróleo, muito para a Petrobras, ela tem 12 plataformas no Brasil e 2 em Gana. E o Soichi Ide, que é o vice-presidente, chamou as indústrias e falou assim, eu quero saber que a bomba vai falhar 3 meses antes. Eu quero saber também se vai falhar, qual é a causa raiz. Né? Essa divisão dele deu tão certo que virou um spin-off, virou uma empresa hoje que vale tanto quanto a Modec. E tudo começou com um grupo de cientistas de dados ali em Botafogo, na sede deles. Tá? Trouxeram um japonesinho, o Ray, que é um cientista de dados, e ele pegou um grupo de engenheiros e pessoal de TI e desenvolveu a aplicação. Então, se você entrar no site da Modec, olha a última aba do lado direito, está escrito Serviços Digitais. Vale mais do que a própria Modec, que tem 100 anos de idade, justamente fazendo esse tipo de diagnóstico. Tá? Então, falando um pouco sobre a situação dos jovens que estão aqui hoje. Né? Nós vivemos até um pouco tempo atrás os VUCAs. Né? O que era? Era uma geração vulnerável, incerta, né, complexa e totalmente ambígua. Então, quando eu antigamente queria saber alguma coisa, meu pai era peão de trecho, né, ele trabalhava em montagem mecânica, né, aqui para o Nordeste e tal, ele voltava a cada 15 dias para casa. E eu ficava louco para falar com meu pai, e meu pai preferia ir lá tomar uma cerveja com os amigos e tal, ele não tinha muito tempo para mim. Então ele me treinou da seguinte forma, eu chegava para ele e falava assim, pai,
como é que fabrica a lâmpada fluorescente? Eu falo, tá vendo aquele livro ali, ó, diz tudo sobre lâmpada fluorescente. Então daqui 15 dias, quando eu voltar, você me dá uma aula sobre como é que faz lâmpada fluorescente. Hoje, o que a gente faz? A gente dá um Google, né? Vai lá no Google, o Google responde tudo. Então, muito mais fácil, né, teoricamente. Mas eu vou pegar vocês numa armadilha já. Preparem-se, prepare o coração, tá? O que acontece? Como eu tinha tanta informação e é fácil conseguir essa informação, que conclusão que eu chegava? Nenhuma. Então eu comecei a viver um mundo cada vez mais complexo e cada vez mais difícil de eu tomar uma decisão. Alguém aqui, por acaso, dos jovens, passou por um momento desse nos últimos 10 anos? Não para escolher para torcer para o meu time Corinthians, eu sei que vocês não vão fazer isso mesmo, né? Mas assim, tomar decisões mais difíceis, né? Como, por exemplo, escolher a carreira. Okay? E agora nós estamos com outro grupo, tá? Que é o Bunny. O Bunny, assim, nós estamos criando nós estamos uma geração hoje aonde nada é linear. E aí como é que a gente, né, consegue tomar decisões ainda com informações não lineares, né? Então, a minha dica, faça alguma coisa, né? Começa, né? Inicia e termina, mesmo que você chegue à conclusão que não era aquela melhor escolha. E aí lembro de um professor que ele escreveu um livro chamado Amar é Viver. Esse livro contava a história de dois amigos que durante o nazismo, eles eram pesquisadores para eliminar os efeitos colaterais de quem tinha se viciado em heroína. E eles estavam lá no laboratório, já estavam no 100º experimento e não conseguiam tirar esse efeito, né, que foi muito usado durante a guerra. E aí teve um terremoto, teve um bombardeio, só que um era judeu e o outro não era judeu. E os dois eram muito parecidos. O que aconteceu? Morreu o que não era judeu, o cara pegou o crachá do outro e mudou de identidade para não ser perseguido. E aí acabou a guerra, ele virou um professor famoso, e ele estava numa palestra mais ou menos desse tamanho, quando ele caiu na realidade que ele tinha mentido boa parte da vida dele, e ele entrou num choque existencial e confessou publicamente que ele não era quem ele estava dizendo que ele era o colega que, né, ele pegou o crachá do colega e falou: estou mentindo para vocês, porque há 40 anos eu pesquiso um antídoto para efeito colateral de abstinência de usuário de heroína, e o máximo que eu consegui foi desenvolver uma fórmula que o cara consegue ficar 24 horas sem um efeito, depois ele tem uma recaída. Ou seja, eu sou um mentiroso, porque eu desenvolvi 3.000 fórmulas ainda com a identidade que não é minha, e não cheguei a conclusão nenhuma, e vocês aqui fomentando as minhas pesquisas. Quando de repente um aluno lá no fundo falou: professor, o senhor deu uma grande colaboração para a ciência, porque são 3.000 tentativas que a gente já pode evitar, a gente não vai por esse caminho, porque o senhor já acabou de dizer para a gente que nunca funcionou. Então, aqui não é uma palestra de autoajuda, né? Mas assim, pelo amor de Deus, né? Inicie e termine alguma coisa, mesmo que você tenha certeza que ela não valeu, teoricamente não era bem aquilo que você queria, mas pelo menos uma certeza você tem, aquilo você não vai fazer de novo, né? E o que a gente espera dos soft skills de vocês? Tá? Primeiro, inteligência emocional. Tá? Então, inteligência emocional, gente, é autocontrole mesmo. Tombo todo mundo vai levar um dia na vida. A classe com que você se levanta é que vale a pena, né? Então, saber segurar a onda é bom. E o que nós temos visto muito é a crise de ansiedade. Tá? Eu tenho percebido nas relações, eu que dou aula e também no trabalho, uma crise de ansiedade muito grande. O cara quer saber a resposta rápido, mas não parou nem para pensar e ler a pergunta até o final. Tá? Isso está pegando qualquer idade, mas pior ainda nos jovens. Né? A outra é a capacidade de testar de novo, tentar de novo, chamada resiliência. Tá? A gente não pode desistir na primeira. Então, alguém aqui está achando muito difícil, de transformação digital, isso nunca vai se aplicar na minha empresa? Vai sim. É só começar. Tá? O importante é, pelo menos, não desistir. Outra, comunicação. Está tendo hoje muita dificuldade na comunicação verbal, principalmente porque ninguém mais se fala verbalmente, né? A gente prefere o WhatsAppar, né? Eu sento do lado do colega e mando um zap para ele, ele me responde no zap. Confesso que muitas mensagens de zap eu não sei o que significa ali dentro, tá? Porque tem tanto acronismo ali próprio, né, que eu realmente não consigo acompanhar. E se vocês forem pegar as estatísticas do que mudou no Covid, por incrível que pareça, a maior busca foi por cursos de oratória. Tá? Eu tenho essa estatística que posso passar para vocês. E eu sofri isso no mestrado da UF.
Quando a gente passou para remoto, teve pelo menos dois professores que não conseguiam falar para a câmera do seu notebook, sem ver os alunos atrás. Tá? E os alunos, né, tudo marmanjo da minha idade, né, muito sacana, né? Quando chegava sábado lá pelas 4 horas da tarde, começava no paralelo mostrar que ele estava com o copo de vinho na mão, com a cerveja, com a pipoca. Ninguém mais estava assistindo aula, né? E teve um professor e uma professora que simplesmente não conseguiram terminar a matéria deles, tá? Porque não conseguiam falar para algum. E algumas empresas começaram a tentar espionar funcionários que estão trabalhando remotamente. Foi uma dica que a gente deu: não faça isso. Tá? Existem ferramentas para isso? Existem. Mas toda relação remota primeiro começa com a confiança. Tá? Nós temos que acreditar que o que está sendo feito ali está sendo feito mesmo. Então, quais são os mais demandados hoje? Primeiro, ética, gente. Lei de Gerson já era. Tem gente aqui que nem sabe o que é lei de Gerson, né? Nós tivemos um exemplo não muito feliz há poucas semanas, né? Mas não vem aqui, a questão não é essa, né? Não vamos discutir isso, mas... sim, coloca aqui para mim, aqui embaixo, pega aqui, pode ser aqui no chão mesmo. Não precisa disso, não, rapaz. Só o copo. Qualquer jeito, por favor. Obrigado. Obrigado, né? Princípios éticos. Se eu não consigo dar exemplo, eu vou contar um caso aqui. Estava voltando de uma viagem com o meu chefe, CEO da empresa, não vou citar o nome dele, não. E aí ele falou assim: ô Maca, vamos parar para comer uma pizza aqui? Perto da minha casa, né? Toda noite eu como pizza aqui com a minha esposa, toda semana. Aí, vamos chamar ele de seu Zé, tá? Aí sentamos lá, meu CEO, hein, presidente. Aí veio a pizza, comeu uma pizza, já era tarde. Aí ele falou: dá conta aqui. Aí ele falou: primeiro, hein, você sabe que quem paga a conta, né, é sempre o mais nível hierárquico maior, né? Entendeu? Então, deixa comigo que eu pago. Aí chegou o garçom e falou: seu Zé, coloca aqueles 20% a mais que o senhor sempre pede nas notas. A partir daí, como é que ficou a relação de confiança eu e meu chefe? Eu fui criado de uma forma meio na porrada, né? Uma vez nós estávamos numa feira com a minha avó russa e eu vi assim na feira uma caixa de pera. Eu achei que podia pegar. Não precisa dizer, né, que eu voltei com a mesma velocidade, né? Que eu tirei, pau, põe de volta aí, não é teu, né? Então imagina se no tratamento com os profissionais a gente não usa o princípio pequeno, né? Que é a ética. Outra, confiança. Então quando a Lali falou para mim: você pode vir dar essa palestra? Eu consultei minha chefia: posso? Não, não pode. Eu tirei férias e vim. Ele que patrocinou a minha vida, só para vocês saberem, tá bom? Aí meu chefe sentiu falta de mim hoje. Falou: você não está no Espírito Santo? Eu falei: um pouquinho para cima, está em Aracaju. Ah, mas deu certo então a tua ida? Porque eu acabei de assinar as tuas férias, que ele estava de férias. Eu falei: então, eu posso tirar um dia, né? Então, eu tenho 3 dias de voluntariado por ano. Eu tirei um dia de voluntariado. Hoje às 2 da manhã o táxi me pega, às 3 eu estou pegando o meu voo, porque amanhã às 8 horas eu estou na frente da diretoria da Vale, participando de um workshop. Para dormir eu tenho a eternidade, que nem eu tenho Tancredo Neves, né? Então não é problema. Mas a partir do momento que eu falei para ele que eu vim, eu prometeu, cumpre, gente. Não existe essa, tá? Prometeu, cumpre, acabou, tem que entregar o que você foi prometeu, e no prazo e melhor do que aquilo que você prometeu ainda. Fora isso, gente, motivação, né? O que te motiva? Eu vim de Sorocaba até São Paulo para pegar um voo de madrugada para chegar aqui para falar 1 hora para vocês. Isso me motiva. Nós estávamos conversando ali sobre um grande inventor que morreu e levou as invenções com ele, né? Se eu não compartilhar esse pouco que eu vim aqui compartilhar com vocês, eu não sei por que eu aprendi tudo isso então, né? Então, repliquem, façam a mesma coisa. A gente podia olhar uma por uma aqui, mas eu creio que vocês já se identificaram com todas elas. Então eu fico super feliz por ter atingido o meu objetivo aqui. Agora, eu fiz essa pergunta e eu não quero que ninguém se exponha, tá? Porque a turma acha que dar um Google resolve tudo. Senhoras e senhores, pergunta de prova: 100 Celsius é quanto em Kelvin? Se vocês quiserem, dá um Google aí que aparece essa formulinha na hora. Faz aí para mim, por favor. Alguém está com o celular na mão aí? Conectado na internet? Então vai lá. Pede lá, como está lá em cima, ó. Conversão Celsius para Kelvin. Então, 100 Celsius dá quanto? Muito bem. Agora, 200 Celsius, então? Quanto que é em Kelvin? Então, vamos lá. Menos 300 Celsius. Quanto é em Kelvin? Hã? Não existe, né?
Não existe. Então, gente, Google pode te levar para uma grande armadilha. Você conseguiu chegar na antimatéria, né? Você chegou abaixo do zero absoluto. Ô Google burro, né? E eu já fiz comentário umas 3.000 vezes para ele. Gente, vocês estão induzindo o pessoal ao erro. Tá? E eles não corrigem. Tá? Coloca menos 300 reais, ele aceita, na boa. Então, vocês que serão os futuros engenheiros de dados, não basta acreditar no resultado. Vocês têm que desenvolver senso crítico. Tá? E questionar sempre. Bom? Agora eu vou falar da última geração, a última tecnologia. Vocês devem ter ouvido falar do metaverso, né? Da Meta, antigo Facebook. Quem aqui já brincou no metaverso aí, levanta a mão. Quem tem avatar no metaverso aí, levanta a mão. Olha, está na hora de correr atrás. Nós acabamos de lançar o metaverso industrial. Então você imagina, né, que o Enéas, que trabalhava na Fafem, tem a Fafem da Bahia, tem a Fafem do lado do Paraná, Sergipe, tal. E aí, cada vez que, de vez em quando, ele era obrigado a fazer umas visitas, né? Tal. E imagina que agora eu não preciso mais fazer isso. Eu jogo tudo isso no metaverso e eu consigo entrar na sala de controle de qualquer uma das plantas, olhar tag por tag, instrumento por instrumento, saber como é que está todo o resultado. Tá? Então, como é que isso é possível hoje? O tema metaverso não é novo, está ele de 92, ou seja, já tem 30 anos. Né? E veio aí do Snow Crash, né? Da avalanche, né? Da nevasca, aí, como vocês queiram chamar, onde existiam mundos paralelos. A molecadinha que trabalha com Minecraft, etc., já sabe que é metaverso há muito mais tempo que a gente. Tá? Tinha o Second Life, então tinha outras vidas paralelas. Aí eu sei que muita gente está rindo porque já participou desses joguinhos. Né? Ele permite que você tenha uma vida paralela totalmente conectada com a real. Então aqui, essa junção Meta com a Microsoft fez com que a gente avançasse um pouco mais para uma aplicação industrial. Vou mostrar já já o que significa. Primeiro, o contexto é que a gente trabalhe com nuvem inteligente, que é a nuvem pública, e o processamento em borda, que é chamado Edge Computing, porque nós temos um problema chamado latência, né? E as indústrias de processo, principalmente indústrias de processo contínuo, uma planta de ureia, por exemplo, se for na fase de gás, a velocidade de escoamento é 100 metros por segundo. Se for líquido, é 3, 4 metros por segundo. Uma explosãozinha dessa causa um estrago tremendo. Né? Então, latência é uma coisa que você não pode permitir. Então, por isso que a gente chama de nuvem híbrida. E o que a gente faz? A gente cria, então, agora ainda mais com a vinda do 5G, 80 vezes mais rápido que o 4G, tá? O assunto latência praticamente diminui, desaparece. E nós chamamos agora do monitoramento em Near Real Time, NRT. Então, praticamente imperceptível essa latência. Né? E com isso a gente consegue fazer gêmeos digitais dinâmicos, onde eu pego o modelo do físico, eu faço um escaneio eu mesmo e começo a monitorar a pressão sanguínea. Esse meu relógio aqui ele já pega a pressão arterial, tá? E ele avisa meu médico lá que eu tenho que voltar a fazer exercício, senão logo a dona Milena vai ficar viúva, né? Ele me chama, tá? Ele manda mensagem aqui. E começa a dar uns passinhos, ele fala, parabéns, hein? Andou de novo e tal. Então, imagina que agora eu vou estar conectado com minha empresa de seguro-saúde. E aí eu mostro para ele que ano após ano meu colesterol caiu, meu triglicérido diminuiu, minha massa seca aumentou, minha barriguinha diminuiu, e o cara vai cobrar menos no seguro, porque eu vou demandar menos. E isso eu consigo fazer então para uma planta inteira. Eu consigo fazer isso. Sabe um Tesla, quando ele para na garagem, quantos teradatas ele troca para se atualizar? Por parada, 4 terabytes, tá, de dados. Isso vai acontecer com a gente também em breve. Aliás, já está acontecendo, né? Então eu consigo fazer uma cópia do ambiente físico totalmente dinâmico. E a gente pode avançar. Olha, então eu consigo sincronizar em quase tempo real. Eu consigo rastrear o passado. Eu consigo saber toda a história, né? Quando eu chego lá para fazer meu check-up, o cara puxa 10 anos de exame meu lá e mostra a minha curvinha, assim, de tudo piorando, assim, né? Então eu consigo fazer isso com o histórico. Está sendo já utilizado, eu consigo fazer análise. Então, por exemplo, eu dei essa palestra no ECOA PUC, acabei de descer do palco, um grupo me cercou e falou assim, olha, nós somos do grupo de resseguros de imóveis. Dá para a gente usar isso para reavaliar imóveis anualmente? Sensacional. Criaram um produto. Alunos, tá? Saíram na hora e criaram um produto. Então, em breve, utilizando o BIM,
Eles vão... O prédio acabou de ser inaugurado, as is, não tem mais as built, tá? Porque eu tenho isso tudo escaneado, tudo modelado. E aí eu começo a monitorar, por exemplo, temperatura ambiente. Eu descubro que tem uma janela trincada. Por quê? Porque está aquecendo muito naquela parte. Tem um alerta dizendo, ó, ar-condicionado, está tendo perda de energia. E assim por diante. Tá? Eu consigo predizer. Então, eu não preciso saber que número de camisa eu vou estar usando daqui a 2 anos, se eu continuar engordando do jeito que eu estou. Né? Vai sair de 4 para 6. Então, eu consigo prever o futuro? Consigo. Tá? Que mais? Eu consigo fazer simulações. Consigo fazer controle autônomo, que nem o Tesla. E a Yokogawa, que alguns aqui conhecem, o mês passado anunciou a primeira planta petroquímica, 43 dias operada de forma autônoma, sem ninguém dentro. 43 dias, tá? Acabou a matéria-prima. Só por isso. Tá? E eu consigo interagir entre o cyber e o físico. Por isso sai um novo conceito aqui do Phygital, que é o físico mais o digital. Okay? Gente, não tem como escapar disso. Aceita que dói menos. Sai correndo atrás dessa tecnologia. Está toda aí disponível, sem segredo para vocês. Tá? Então, esses são os recursos que o metaverso industrial se juntaram. E agora eu vou mostrar um caso real. Nós temos 3 casos hoje. Um é da Ambev, que é da Anheuser-Busch, lá que é da Ambev. Da 3M, que todos vocês conhecem o post-it da 3M. E essa planta, essa 2 plataformas, da CAD de produção e da CAD de processamento, operada pela BP nesse consórcio dessas 4 petroleiras, onde eles fizeram o gêmeo digital dessa planta e eles conseguem interagir com ela remotamente. Olha que legal. Aqui, ó, vocês estão vendo aquelas 4 turbinas. Essas 4 turbinas, elas são ciclo aberto, ó, chaminé diretamente para a atmosfera, mandando um monte de gases lá para cima. Como é que eles conseguiram fazer esse metaverso? Eles apelaram para o ESG. Chegaram, olha, a gente quer monitorar SOx, NOx e CO2 que está indo para a atmosfera para conseguir contabilizar a queda de carbono. Então faz um favor para mim, clica no meio do vídeo ali para mim. Aí, ó, beleza. Então vocês estão vendo ela em metaverso, tá? Aqui do lado direito, vocês estão vendo ao vivo, 1 hora, 1 mês, etc. Ali do lado, quais são os equipamentos que podem estar aumentando ou diminuindo a emissão de gases, de efeito estufa e chuva ácida. Tá vendo? Olha que legal. Isso aí está a 70 quilômetros do mar, não é uma plataforma água rasa, tá? Mas fica lá no Mar do Norte. Eu nem sei onde fica, perto de Aberdeen deve ser, né? Mas lá no inferno, né? E o cara consegue navegar dentro dessa plataforma sem ter que se deslocar até lá. E em breve, no próximo congresso, eu estarei aqui com o meu holograma dando essa palestra de forma remota, lá do meu sítio em Piedade, no interior de São Paulo, certo? De bermuda e chapelão, fumando um charuto e dando a palestra ao mesmo tempo, sem ter que me deslocar até aqui, tá bom? E isso é graças ao 5G. Então, quem tiver aí na internet, procura Vodafone, tá? Holograma 5G. É uma empresa de Portugal que conseguiu fazer um workshop desse inteirinho, com todos no palco em holograma, e ninguém sabia qual era o físico e qual era o holograma. Tá? Bom, aqui está formalmente, né, o Satya, que é o meu chefe, e do lado dele o dono da Meta, né, do antigo Facebook, anunciando a parceria. E do lado direito, anúncio da Mercedes, que vai pegar suas 30 maiores fábricas do mundo e vai colocar no metaverso. Ou seja, todo o chão de fábrica vai ser monitorado remotamente. Tá? Não chegou ao Brasil aqui ainda, porque o 5G ainda está meio capenga, senão eles também estariam dentro desse programa. Imagine our world today. People, vehicles, businesses, buildings, hospitals, factories, entire cities, and the billions of devices that connect us to this world and to each other. This is the physical world. But what if we can replicate that physical world into its digital twin? A digital twin that is bound to the physical world in real time, that we can experience in mixed reality, that we can collaborate with, that we can run simulations on and find what is important to us, that we can apply AI to learn, predict, and act, to save time and money, to reduce carbon, to preserve natural resources, to improve safety, to bring us all closer. This is already happening today.
Across the world, organizations are taking advantage of this new wave of innovation that trends to an interconnectedness that enables the metaverse. Everything modeled in the metaverse mirrors the status of its physical twin, including the interactions and relations between everything else. By applying the power of the cloud, we eliminate boundaries of what this can do. The potential is limitless. We can now track and analyze data from connected environments to identify patterns, trends, and anomalies. We can now simulate any possibility, evaluate outcomes, determine the impact of any change or condition. We can now harness AI to perceive the physical world, to improve and automate tasks, to give superpowers to your frontline workers. We can now give everyone in your organization the power to build apps and workflows, to collaborate with each other in this virtual space, to share and receive expertise at the right time with the right context in front of you, to move through the physical world and get relevant information about its digital counterpart when and where you need, using mixed reality. The Microsoft Cloud brings these capabilities together with the limitless computing power of the cloud and intelligent devices at the edge, and creates this framework for building immersive and impactful digital twin, mixed reality, and metaverse solutions. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Dá tempo para pergunta, não? Tá bom. Alguém tem perguntas? Boa noite, meu nome é Edson, sou do curso de Engenharia Mecânica no 9º período. Sobre essa plataforma na nuvem que o senhor falou, para a gente poder idealizar algo e poder monetizar, você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Então, por exemplo, você viu esse aplicativo que o cara percebe se o cara está de capacete ou não está de capacete? Esse aplicativo, você pode testar ele gratuitamente por 6 meses e desenvolver outras coisas. Então, por exemplo, hoje uma das opções é carga suspensa. Então, o cara está andando nesse caminho e vai ter uma carga suspensa, ele é alertado antes. Então, você pode variar aplicações. Então, para que ele está sendo usado também? O pessoal começou a usar criatividade. No Walgreens, que é uma rede de farmácia americana, a reposição do estoque passa um robô com essa mesma, com a máquina fotográfica, e no corredor, e já sai automaticamente o que está faltando na prateleira. Não precisa ir mais o cara olhar lá e ficar anotando, tá? Automaticamente. Então, esse é um outro exemplo. Outro é furto. Tá? Por exemplo, se alguém, com essa aplicação, alguém pegasse a minha mochila daqui, tá? Automaticamente ia ter um alarme. Tá? Pessoas, crianças e tal. E qual foi o grande problema? O grande problema, quem testou muito isso, alguém aqui viajou recentemente de avião aí, que está em reconhecimento facial? Não? Você. Então, outro dia não reconhecerá a minha cara. Acho que eu estou ficando feio demais, né, cara? Eu fiquei muito pé da vida. Porque não. Eu chego nos Estados Unidos, aí, um mês atrás, com o time da Vale. A mulher do passaporte pegou meu passaporte e falou: bem-vindo, senhor Cláudio. Ela não tinha aberto o passaporte. Eu falei, pá. Aí, depois que eu vi que tem uma câmera de reconhecimento facial, eu tinha acabado de refazer o visto. Tá? Cheguei ali, ela me reconheceu, apareceu o visto na frente dela, o visto americano. Colocaram o reconhecimento facial na entrada do meu condomínio. Quem disse que eu consigo abrir o portão? E outra, eu teria a foto bonitinha e tal. Né? Só que o que acontece? Eu tenho um hábito de usar boné, né, de final de semana. Se eu botar o boné, ele já não reconhece mais. Faz sombra, alguma coisa do tipo. Né? Então, essas variações. Então, você pode criar alguma coisa usando o mesmo princípio, tá? Pode ser no teu condomínio, não sei onde você mora, lá tem um lugar onde guarda as bicicletas. Coisa simples, tá? Hoje, então, contagem de estoque, já existe aplicativo, uma empresa chamada GeoSacker
que é inclusive de um colega meu da UF, ele faz análise de inventário totalmente baseada em imagem. Então não tem mais contagem de inventário, onde você tem que pegar o part number da peça e contar dentro da caixinha quanto tem. Você fotografa e ele analisa para você. Isso são variações sobre o mesmo exemplo que eu contei aqui para vocês. O mesmo exemplo de uso de Video Analytics, né? Você consegue... E qual é a vantagem? Você precisa treinar o modelo. Isso é o custo. Então, se você pegar um modelo específico e treinar, e você coloca no marketplace, lá, alguém gostou do teu aplicativo, ele abaixa e paga teu direito autoral. Tá? Então, se você pegar esses aplicativos de Android, tá? Que tem aí que você abaixa, tem o gratuito e tem com propaganda, né, que enche o saco pra cacete, até você pagar, né? Tá? É isso, é criar essas coisas para frente. Então, você é engenheiro mecânico. Hoje, por exemplo, costado de navio, se fotografa a craca e já se calcula quanto de tinta e prime vai precisar para pintar aquele pedaço. Você vai em estrutura metálica, você fotografa a estrutura metálica com inteligência artificial, ele já te faz um projeto do pedaço da estrutura, como ela deve ser cortada, para a hora que você chegar lá no local, você tira um pedaço, coloca o outro, solda e ela está pronta. Tá? É criatividade. Criatividade. Eu vou criar um aplicativo para fazer variações da caipirinha. Beleza. Mas é isso, é usar criatividade, Milton. Neste momento, vamos convidar o Aládio Antônio Souza, coordenador geral, para fazer uma entrega de um mimo sergipano ao professor que gosta do Corinthians, então gosta do que é bom, né? Que são produtos da terra, tá? E é um mimo simples, mas que eu acho que tem coisas aí que você vai gostar, viu? Tem uma cachaça aqui, não? Estão participando aqui também o professor Marcos Vandi, pró-reitor da Universidade Tiradentes, UNIT. Conselheiros regionais visitantes, Carlos Henrique, CREA Alagoas, Alberto Lopes Pires, CREA Pernambuco, Osnido Amaral, CREA Santa Catarina, Leonardo Cotrim, CREA Bahia, Fred Rosalém, CREA Espírito Santo, o engenheiro Donald, diretor-geral da Multa Sergipe, a engenheira Solange Maria Souza da Silva, diretora financeira da Multa Sergipe, o engenheiro Alexandro Meirelles Santos, presidente da Associação de Engenheiros Eletricistas de Sergipe, Pablo Rocha de Souza e Pedro Cirino, representantes da Carmo Energy, o engenheiro Ivaldo Ferreira, diretor técnico da Welcom, senhor Jameson Menezes Barros, Buster Engenharia, o senhor Anildo Barros, diretor da MAC, e o engenheiro Gilvan Azevedo Paixão, consultor da Unigel. Informamos aos participantes deste seminário que leiam todas as informações do folder e principalmente os horários de iniciação dos trabalhos dos dias 17, 18 e 19 de novembro, quando ocorre a visita técnica termoelétrica da CELS.
Para declarar o encerramento dos trabalhos e fazer os agradecimentos desta noite, com a palavra o presidente da ABMEC Sergipe, o engenheiro Enéas Francelino Santos de Vasconcelos. Quero agradecer a todos os presentes e, em especial, ao nosso palestrante, o Maca, né? Cláudio Makarovich, pela excelente palestra. E dizer a vocês que amanhã nós temos um programa bem extenso com os minicursos, a sessão de trabalhos técnicos. E só informando, essas palestras estão, assim, temos as pessoas convidadas livres para as palestras de amanhã e depois. Agora, para os minicursos e outros eventos, é preciso a inscrição.